Querido amigo, você deve se lembrar que estamos estudando o livro de Colossenses e hoje o nosso alvo é estudarmos o finalzinho do capítulo 2, Colossenses 2, 20 a 23. Como temos estudado, espero que você esteja se lembrando que esse capítulo 2, nos seus 23 versículos, nos mostra que Jesus é superior a tudo e a todos. Paulo demonstra a superioridade do Senhor Jesus como o único caminho diante das tentativas humanas de recuperar o seu relacionamento com Deus. Vimos também nesses programas anteriores que Paulo lutava em oração pelas igrejas, até por aquelas que ele não conhecia nem fundara. Ele tinha interesse de que as igrejas todas conhecessem o mistério que Deus lhe tinha dado a oportunidade de revelar, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo nos gentios, a esperança da glória. Capítulo 1, versículo 27. Na verdade, eu creio que já percebemos que, como cristãos, essa também deve ser a nossa prática, a nossa luta espiritual. Devemos orar para que todos nós possamos conhecer plenamente o Senhor Jesus Cristo, o mistério de Deus. Precisamos conhecer plenamente a Cristo, porque, sendo Ele o mistério de Deus revelado, Ele é o Senhor da igreja, por ser o Salvador de todos os cristãos, por ser a cabeça da igreja, obtendo a primazia de vida, e por sua morte e por sua ressurreição. Por isso mesmo, então, é que temos afirmado que Jesus Cristo é superior a tudo e a todos por sua vitória na cruz. Nós vimos nesses estudos anteriores que Jesus Cristo nos concedeu vitória na sua luta ministerial. Ela nos capacita a sermos cristãos verdadeiros, e o único recurso contra as heresias é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois ele derrotou definitivamente o inimigo. E como vimos no último programa, Jesus é superior e nos capacita a discernirmos espiritualmente os falsos mestres que querem tirar a nossa liberdade cristã. Com base, então, no programa passado, e entendendo a mensagem dos versículos 20 a 23, que são o alvo do nosso estudo nesse programa, podemos dizer, com outras palavras, que Jesus Cristo é superior ao caminho humano da salvação. Por quê? Porque diante dele tudo foi feito sombra, porque diante dele tudo se torna rudimentar, porque diante dele tudo se torna aparente e, na verdade, insignificante. Considerando então esses versos e o contexto do capítulo 2, o título que nós queremos dar para esses versículos, Colossenses 2, 20 a 23, é A Falsa Religiosidade e a Verdadeira Espiritualidade. Um dos grandes desafios da atualidade é diferenciarmos a falsa religiosidade da verdadeira espiritualidade. Ao tratarmos dos falsos mestres, agentes de Satanás que atacavam a igreja através de suas artimanhas, é necessário conhecimento dos ensinos heréticos que se opunham ao reto ensino e à sã doutrina. Exortando então os colossenses a permanecerem firmes no Evangelho de Cristo, Paulo descreveu com palavras bem objetivas a religião desses falsos mestres. Eles eram, na verdade, falsos cristãos. As suas ideias religiosas não tinham nada a ver com o Evangelho de Cristo. Na verdade, eles criam e difundiam um misto de práticas judaicas, filosofia pagã, e chamavam aquilo de Evangelho. A religião deles, como as demais do paganismo, era ineficaz e inoperante. Era uma religião sensualista, caracterizada pelas sensações corpóreas e não por valores espirituais. A prática religiosa que desejava se colocar como complemento ao cristianismo dava muita importância à diferenciação entre os alimentos e as bebidas, certamente com base naquelas antigas prescrições encontradas no livro de Levítico. Era uma doutrina que se baseava nas aparências, no cumprimento de regras exteriores, mas não possuíam a verdadeira espiritualidade. A religiosidade falsa, em contraste com a espiritualidade verdadeira, se demonstra como religião proibitiva, uma religião de impedimentos, uma religião cheia de regras e leis exteriores. Segundo esse conceito religioso, o mais leve toque em certos alimentos, o menor deslize nessas regulamentações era o suficiente para prejudicar a santificação e, no entender de alguns, esses deslizes são suficientes para a perda da salvação, como ainda hoje temos pessoas advogando essa mesma posição. Satanás, o inimigo dos cristãos, nós temos que perceber que ele
está atrás desses hereges, desses falsos mestres. Ele quer que nós percamos a nossa condição de salvos por Jesus Cristo. Ele quer que nós não lutemos com ousadia no reino da luz. Ele quer nos derrotar, mas ele já foi derrotado. O diabo pode ser até o príncipe desse mundo, pode até ser o Deus desse mundo, mas Deus é rei para sempre. No Salmo 24:1 temos a declaração de que tudo pertence a Deus. Ainda hoje, enfrentamos tentações de nos submeter a essas doutrinas diabólicas, mas temos que resisti-lo. Temos que resistir inclusive aos seus enviados, declarando como Jesus fez: retira-te, Satanás. Esses falsos mestres, servos de Satanás, enfatizam e faziam parte dessa aparente religiosidade o cerimonialismo e o legalismo mosaico, o intelectualismo e o asceticismo grego. Mas também fazia parte de tudo isso o misticismo oriental e o doutrinamento humano que, em geral, coloca o ser humano escravizado a regras que não podem levá-lo a Deus. Na tentativa de falsificar o genuíno evangelho, essas doutrinas e práticas religiosas não tinham valor algum contra a sensualidade, contra os desejos que brotam no coração humano, que, como disse Jesus, é que contaminam o homem. Infelizmente, esse é o quadro que nós vemos ainda hoje, quando encontramos certos grupos chamados evangélicos que colocam grande carga nos ombros dos seus seguidores através de normas, legislações e regimes internos que só oprimem, mas não levam à santificação. Temos que lembrar que existe um grandioso contraste entre Gênesis 3 e Mateus 4. Enquanto Adão foi derrotado pelo diabo num lindo e perfeito jardim, Jesus Cristo foi vitorioso quando tentado pelo diabo em um deserto árido e insólito. Na queda de Adão, todos nós pecamos e ficamos sujeitos aos pecados, tentando, através de diversas práticas, retornar à comunhão com Deus. Na cruz de Cristo, aqueles que creem têm condições de ficarem totalmente livres dessas determinações e dessas imposições humano-diabólicas. Diante desse quadro, então, Paulo não se conformava, e nós também não devemos nos conformar. Paulo tinha advertido aos Gálatas que não se deixassem escravizar novamente por esses jugos de escravidão, pois se procedessem assim, Cristo de nada lhes aproveitaria. Ele tinha advertido os romanos que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Paulo também tinha dito aos coríntios que não era comida que nos recomendaria Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Assim como Paulo se dignou contra essas heresias, nós também temos que nos levantar contra essas falsificações do Evangelho e nós devemos proclamar a verdadeira mensagem que salva e que liberta. Através desse programa, querido amigo, temos tentado fazer exatamente isso e creio que essa é a tarefa que Deus requer de todos nós, os cristãos que conseguem entender a profundidade do Evangelho que é gratuito e que foi completamente efetivado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, então, diante dessas heresias dos gnósticos que pregavam o culto aos anjos, que buscavam no asceticismo a solução para os problemas morais e éticos, diante do perigo que os colossenses corriam de estar com a cabeça nas nuvens e os pés na lama, Paulo os advertiu contra o perigo de serem enganados. Veja no versículo 4, no versículo 8 e no versículo 16 desse capítulo 2. Ora, o engano só consegue vitória contra aqueles que, infelizmente, ainda não estão atentos e ignoram os detalhes da falsa religiosidade. O engano só consegue vitória e tenta desviar do genuíno Evangelho de Cristo aqueles que ainda não estão firmados na sã doutrina. Por isso, em resumo, esses versículos nos mostram que todo cristão preocupado com a saúde espiritual sua e da Igreja de Cristo, deve contrastar o conteúdo da religiosidade falsa com a verdadeira espiritualidade para não ser enganado. Eu repito, essa é a frase que resume esses versículos 20, 21, 22 e 23.
Todo cristão preocupado com a saúde espiritual sua e da Igreja de Cristo deve contrastar o conteúdo da religiosidade falsa com a verdadeira espiritualidade para não ser enganado. E nesses versos finais desse capítulo 2, encontramos 4 contrastes entre a religiosidade falsa e a verdadeira espiritualidade. Vamos considerá-los para não sermos enganados. Em primeiro lugar, destaca-se o contraste entre a falsa religiosidade que se faz de básica com a verdadeira espiritualidade que é fundamental, conforme o versículo 20. A melhor tradução para a primeira frase desse verso é: uma vez que morremos com Cristo, isto é, já que morremos com Cristo, não precisamos temer os poderes angelicais e nos submeter a essa falsa religiosidade. Essa expressão, rudimentos do mundo ou espíritos elementares, são identificados como poderes demoníacos, os quais, quando da queda, foi delegada autoridade sobre o cosmos para eles, e, portanto, também autoridade sobre os homens. Mas esses rudimentos do mundo ou esses espíritos elementares são sombra. Jesus é a realidade. A realidade da doutrina cristã afirma que nós já morremos com Cristo e assim já estamos livres dessas ordenanças, dessas legislações humanas que só aprisionam os imaturos. Em segundo lugar, destaca-se o contraste entre a falsa religiosidade, que caracteriza-se como algo disciplinador, com a verdadeira espiritualidade, que é a essência da liberdade, conforme o versículo 22. Essas práticas religiosas dominam e oprimem aqueles que não estão alicerçados na sã doutrina. Elas impõem a esses que ainda são imaturos ordenanças que dominam. Não manusieis, não proves, não toques, não mexa naquilo. Essas práticas são repletas de rigor ascético, que é uma das tentativas do homem querer agradar a Deus, restabelecendo a sua comunhão com Ele. O asceticismo ensina que a purificação, que a santificação pode ser obtida através da punição do corpo. Mas se esquece que o espírito não pode ser purificado por meio da punição física. Submeter-se a essas coisas, querido amigo, que destroem, é rejeitar a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Na verdade, é voltar à velha aliança. Em terceiro lugar, destaca-se o contraste entre a falsa religiosidade, que é algo que se destrói, com a verdadeira espiritualidade, que é algo definitivo. Veja também no versículo 22 essa verdade. O que Paulo está dizendo é que essas práticas da falsa religiosidade, elas são passageiras, pois tudo com o tempo se destrói. Essas práticas por si só se destroem por não terem conteúdo firme, por não se sustentarem por muito tempo. Quem obedece a essas regras, um dia ou outro, acaba infringindo-as, acaba transgredindo-as, e assim todo esforço se destrói, se corrompe. Por outro lado, a liberdade que obtemos em Cristo é definitiva, pois o próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele disse também: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não precisamos mais destruir alguma coisa que ele já destruiu na cruz do Calvário. E em quarto lugar, então, destaca-se o contraste entre a falsa religiosidade, que caracteriza-se como o sábio caminho da vida, com a verdadeira espiritualidade, que realmente é transformadora, conforme o versículo 23. Temos que constatar, querido amigo, que essas práticas impostas pela falsa religiosidade, elas não têm valor algum contra a sensualidade, contra a pureza de vida, em favor da santificação. Elas têm aparência de sabedoria e, na sabedoria humana, como entendiam esses falsos mestres, Deus era conhecido através de anjos e visões. Os gnósticos alegavam possuir e ter essas visões, esse contato especial com a divindade, assim como hoje muitos dizem ter revelações especiais de Deus. Você já deve ter ouvido essas frases: Deus me disse, Deus me revelou, eu tive um sonho. Querido amigo, na sabedoria divina, Deus é conhecido em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um, disse o Senhor Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, que realmente só Ele transforma e nos dá poder para vencer a sensualidade. Essas falsas doutrinas são como um culto de si mesmo, mas o culto aceitável é feito a Deus, em espírito e em verdade.
Essas falsas doutrinas são falsa humildade, e temos que reconhecer que o orgulho se esconde através da falsa humildade. E o grande problema é que essa falsa humildade não tem valor contra a sensualidade. Só Jesus, através do poder do Espírito Santo, tem poder, tem condições, tem possibilidade de nos tirar da vida antiga sensual e pecaminosa e nos dar uma nova vida santa, pura e reta diante de Deus. Por isso tudo, então, querido amigo, é que afirmamos que todo cristão preocupado com a sua saúde espiritual e com a saúde espiritual da Igreja de Cristo, ele deve contrastar o conteúdo da falsa religiosidade com a verdadeira espiritualidade para não ser enganado. Muito bem, chegando quase ao final do nosso programa, nós temos que fazer algumas considerações ainda sobre essa questão. E eu gostaria de chamar a sua atenção para advertências contra os enganos. As advertências contra os enganos, baseando-nos no versículo 4, no versículo 8 e nos versículos 16 a 18 desse capítulo 2. Um dos temas mais importantes dessa carta é exatamente a sua advertência contra o perigo que a igreja corria ao ser invadida por falsos ensinos e práticas que tentavam minar a fé daqueles primeiros cristãos. As fábulas engenhosamente inventadas, as experiências emocionais, faziam parte desses ensinos heréticos. Veja só que absurdo. Em Colossenses, então, Paulo destaca a pessoa do Senhor Jesus Cristo, destaca a sua obra, demonstrando através de expressões incomparáveis que somente quando se tem uma visão correta de quem é Jesus e do que ele fez, é possível resistir aos desafios que os hereges faziam aos cristãos de todos os tempos. Como vimos em textos anteriores, o apóstolo desenvolve um majestoso hino. Ele desenvolve um majestoso hino a Cristo, enfatizando sua função na criação e na redenção. À luz do insuperável valor da pessoa de Cristo e da sua poderosa e amorosa obra em nosso favor, o apóstolo conclama os cristãos a se firmarem em Cristo como a única maneira pela qual é possível repudiar as fábulas, as heresias, os falsos ensinos, as experiências enganosas propostas pelos falsos mestres. Esses falsos ensinos estavam crescendo em Colossos. Era uma mistura de especulações pagãs com leis judaicas e muito provavelmente tenha originado uma forma incipiente de gnosticismo. Tais ensinos pretendiam acrescentar algo à mensagem pura do Evangelho. Parte dos acréscimos mencionados pelo apóstolo era a necessidade de se observar festas e práticas que estavam ligadas a astrologias, além de uma lista de regras que deveriam ser obedecidas. Querido amigo, hoje temos visto exatamente isso. Uma série de igrejas, uma série de doutrinadores, fazendo com que seus fiéis cumpram uma série de regras para melhorar a salvação que o Senhor Jesus Cristo já nos conseguiu na cruz do Calvário. É lamentável vermos isso. Essas práticas tinham sido incluídas em um tipo de filosofia na qual os anjos caídos desempenhavam uma função especial e foram denominados pelo apóstolo Paulo de rudimentos do mundo. Paulo denomina também esses falsos ensinos como vãs sutilezas dos homens. Tinham aparência de sabedoria, mas não tinham proveito algum em uma vida pura, santa, para ser apresentada a Deus. Para Paulo, o melhor antídoto contra o veneno das heresias era a igreja firmar-se na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque em Cristo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Isto é, estão depositados, porque nele reside toda a plenitude de Deus, e porque ele é a imagem do Deus invisível. Diante dessas verdades, contra os enganos, podemos afirmar que somente o cristão que está firmado na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo tem condições de rejeitar os enganos dos falsos mestres. Eu queria, ao término desse programa, sugerir 7 afirmações sobre os enganos. Anote aí se você tiver condições.
existe uma clara diferença entre ouvir o Evangelho de Cristo e uma história a respeito de uma experiência com Jesus Cristo. Segunda afirmação, existe clara diferença entre fábulas enganosas e a verdade pura do Evangelho de Cristo. Terceira afirmação, existe clara advertência para não permitirmos que os falsos mestres nos enganem. Quarta afirmação, existe uma clara definição com o que os falsos mestres tentam e conseguem enganar a muitos. Quinta afirmação, existe uma clara identificação de quem quer enganar. São falsos mestres, são espíritos enganadores, na verdade são demônios. Existe uma clara definição, em sexto lugar, de quem é o grande enganador que está por trás dos seus ministros. E, em sétimo e último lugar, existe uma clara identificação dos que são enganados. Quem não está firmado na fé, quem não tem em Cristo a esperança da glória, esse pode ser enganado. Minha oração, querido amigo, é que você não seja alguém imaturo, que possa ser enganado, e que Deus te abençoe para permanecer firme. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.